momento nós vamos então tratar da formação da palavra. Para nós iniciarmos a uma pequena leitura de um fragmento aí da história de Alice através do espelho, ok? Personagem criada por Lewis Carroll. Então nós vamos acompanhar a leitura e talvez você compreenda, né, o estranhamento dela, né? Como é que se dá o processo de formação de palavra? Vamos ler? Veja. Eles me deram isso, continuou Humpty Dumpty, pensativamente, enquanto cruzavam um joelho sobre o outro e colocava em torno deles as mãos entrelaçadas, como um presente de desaniversário. O quê? Me desculpe, indagou Alice perplexa. Não estou ofendido, disse Humpty Dumpty. Quer dizer, o que é um presente de desaniversário? Um presente dado quando não é nosso aniversário, é claro. Alice refletiu um pouco. Acho que gosto mais de presentes de aniversário, concluiu finalmente. Ok, pessoal, da leitura desse pequeno trecho, desse fragmento de Alice através do espelho, você pode perceber que o estranhamento dessa pequena história que você acompanhou ali é justamente a palavra desaniversário. Uma palavra que passou por um processo de formação aí, criado pelo personagem Humpty Dumpty, e que, na verdade, essa palavra desaniversário foi o que mais chamou a atenção, não foi nem tanto o presente que ele teria ganhado. E chama a atenção de Alice na história foi a criação da palavra desaniversário. Palavra que, obviamente, sofreu um processo de formação, que naquele momento recebeu também um significado, né? A palavra que, segundo ele, desaniversário significa um presente que é dado fora do período do aniversário, né? E aí isso provocou estranhamento para Alice. Certo, então nós estamos falando justamente disso, as palavras. Novas palavras surgem, palavras são formadas constantemente, aquelas que existem. Como é que essas palavras realmente vieram a existir? Qual é o processo que traz as palavras para dentro de uma língua portuguesa, por exemplo? Então é sobre isso que a nossa aula vai tratar, assunto importantíssimo para vestibulares, ok? Inicialmente nós vamos à definição do que é formação de palavra. Veja na tela. A formação de palavra é o conjunto de processos de morfossintaxe que permitem a criação de vocábulos novos com base em radicais. Bem, se você entendeu o que é o radical é a base de uma palavra dotado de significação. Não existe palavra em língua portuguesa que não tenha um radical. Então, a partir desse radical, outros elementos podem ser acrescidos a ele, ao radical, formando novos vocábulos. A questão é, quais são esses processos? São mais de um. Nós temos vários processos de formação de palavra. Vamos então estudar cada um deles separadamente, ok? Na tela seguinte aparece para você já o processo de derivação. Vamos ler um pequeno trecho de poema para você entender o que é a derivação. Leiamos. Não me chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de um momento, apenas susto. Não me inundes de teu líquido plasma, não sejas tão aquática, fantasma. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho. Fragmento então da poesia de Carlos Drummond de Andrade, ok? O que chama atenção nessa poesia de Drummond, notadamente, são as palavras que você pode observar aí na chart, veja. Chuvisco, que aparece aí no segundo verso, ok? Você tem aí a palavra aquático, você tem palavras que notadamente fazem parte de um processo de formação, mais especificamente você tem a palavra chuvisco aí. Então, o que é uma derivação? Veja na definição. Ocorre quando se forma uma nova palavra, derivada, a partir de uma palavra primitiva, com o acréscimo de prefixos e ou sufixos. Esses afixos podem mudar o sentido e a classe gramatical da palavra. Vamos ver os exemplos? Veja, a palavra água. A partir do radical da palavra água, ela é uma palavra primitiva, eu formo aguaceiro, substantivo, eu formo desaguar, com a presença do prefixo des, mais desinência R, você tem o verbo desaguar, você tem a palavra desaguado,
que aí já é o adjetivo, ok? Ou desaguadouro, que é outro substantivo. Veja que a partir da palavra água primitiva, eu formei substantivo, eu formei verbo, eu formei um adjetivo, com acréscimo de outros elementos mórficos, acrescidos à palavra ao radical, ok? A mesma coisa aconteceu na palavra vinho. Perceba que é mais um exemplo aí para você, em que do radical vinho, tirando essa desinência nominal o, eu tenho vinhedo, eu tenho vinhateiro, vinhedo substantivo, vinhateiro é um adjetivo. Então, é isso que a derivação nos ensina. Novos vocábulos podem surgir a partir de uma palavra primitiva e que esses novos vocábulos podem ter novos significados, obviamente, porque prefixos e sufixos trazem significados novos à palavra, e também posso mudar a classe gramatical dela. Ora é um substantivo, ora é um adjetivo, ora é um verbo. Esse aí, então, é o chamado processo de derivação. No entanto, há tipos de derivação, que é o que nós vamos tratar nesse momento. Veja na tela. Tipos de derivação. Primeiramente, você tem a derivação prefixal ou derivação de prefixação, que é o quê? Acréscimo de prefixo ao radical. Quando nós temos um prefixo acrescido ao radical da palavra, nós temos uma derivação prefixal. Vamos ver os exemplos? Fazer é o radical. Se eu acrescentar o ré prefixo, eu tenho então refazer. Fazer outra vez, fazer novamente, que é o significado que é dado ao verbo fazer quando eu acrescento o prefixo ré, ok? Operar é o radical, que se eu colocar o prefixo co, eu formo então o vocábulo por derivação prefixal, cooperar, ok? Você tem agora contrair, que se eu acrescentar o prefixo des, vai ficar então descontrair. Eu tenho a palavra completo, que se eu acrescentar o prefixo in, vai ficar então o contrário, ficaria então o vocábulo incompleto. Então veja aqui, radical, quando eu acrescento um prefixo, isso é um tipo de derivação chamada derivação prefixal, formação de palavra, ok? Mas existe outro tipo de derivação. Se existe a prefixal, existe agora a chamada derivação sufixal, que é justamente o contrário. Agora eu acresço apenas de sufixo a uma palavra, a um radical, melhor dizendo. Vamos ver os exemplos? Você tem aqui o radical livre, do radical livro. Tirando a desinência nominal o e acrescentando aí o sufixo eco, nós temos então a palavra formada livreco. Você tem o radical dente, ok? Tirando a desinência nominal e acrescentando o sufixo ista, ficou então o vocábulo dentista. Então a palavra, o substantivo dentista, já veio de um processo de formação sufixal, porque veio do radical dente, em que eu tirando a vogal, melhor dizendo a desinência dessa palavra dente, substantivo, eu formo então o dentista, que é um substantivo, mas remete à profissão, ok? Você tem agora boca, que se eu tirar a desinência a da palavra boca, fica o radical boque, até o c. Acrescentando o sufixo arra, que é um sufixo aumentativo, eu tenho o vocábulo aí bocarra, ok? Café, ok? Café já é uma nova formação de palavra que você tem aí. Se eu acrescentar o sufixozinho, nós vamos ter então o vocábulo cafezinho. Não preciso tirar a terminação dessa palavra, porque aí notadamente só vou afixar. Eu só vou realmente acrescentar o sufixo a ela, ok? Ficando então cafezinho. Então veja aqui da derivação dois tipos. Prefixal, sufixal, porém não são únicas. Nós temos mais um caso de derivação. Agora nós temos a derivação ambas, prefixal e sufixal, ok? Que aí, como o próprio termo já diz, é quando ao radical, ao elemento principal da palavra, eu acrescento tanto o prefixo quanto o sufixo de forma simultânea, ok? Vamos ver os exemplos? Você tem o radical costur, ok? Que se eu acrescentar então o prefixo des e acrescentar o sufixo ado, vai formar o vocábulo descosturado.
Ora, descosturado é uma nova palavra, ok? Mas é prefixal e sufixal por quê? Se eu tirar o prefixo des, não vai fazer falta. A palavra continua tendo sentido. Quer ver? Descosturado é um processo prefixal e sufixal. Por que eu sei que é? Porque se eu tirar o prefixo des, a palavra continua tendo sentido, vai ficar costurado, ok? Mais um exemplo. Você tem agora o radical feliz, que se eu acrescentar o prefixo in e o sufixo mente, geraremos o vocábulo infelizmente. Então, só essa palavra infelizmente tem um processo de formação nela. É o processo prefixal, sufixal. Como é que nós temos certeza disso? Porque se eu tirar o prefixo in, a palavra continua tendo sentido. Tirando o prefixo in, vai gerar o vocábulo felizmente, ok? Por que eu estou fazendo questão de enfatizar isso? Porque nós vamos ver mais um processo de derivação que se parece com a prefixal e sufixal, ok? Mas antes vamos a mais um exemplo. Você tem agora o radical governe, que se eu acrescentar o prefixo in e o sufixo avel, vai gerar então um vocábulo novo. Ficaria o quê? Ingovernável. Então, só na palavra ingovernável, nós temos um processo de formação. Prefixal in, sufixal avel, ok? Agora, se eu tirar o prefixo in, fica com sentido a palavra? Fica. Nós teremos a palavra, então, o quê? Governável, ok? Então, prefixal e sufixal é um processo de derivação. Formamos novas palavras a partir do momento em que eu acrescento prefixos e sufixos a um radical e que se, tirando o prefixo, o sufixo ainda continua dando significado à palavra, ok? No entanto, nós temos a derivação parassintética. Por isso que eu estava enfatizando muito bem a questão da retirada do prefixo. Porque veja o que é uma derivação parassintética. Derivação parassintética é quando temos o acréscimo de prefixos e sufixos ao radical. Se eliminar o prefixo, a palavra ficará sem sentido. Ok, pessoal, lembra do que eu falei? A derivação parassintética, o processo dela é idêntico ao da prefixal e da derivação sufixal. Porém, qual é a diferença entre elas? Derivação prefixal e sufixal, se você retirar o prefixo, a palavra continua tendo sentido apenas com o sufixo. Numa derivação parassintética, então essa é a diferença. Se você retirar o prefixo dela, a palavra perde o significado, ok? Vamos aos exemplos? Veja, primeiro caso, radical aí para você é corrente. Eu acrescentando o prefixo a, mais o sufixo ado, forma o vocábulo acorrentado, ok? Óbvio. Palavra que tem sentido acorrentado, parassintética. Por que é parassintética e não sufixal e prefixal? Porque se eu tirar esse a, ficaria apenas a palavra acorrentado, e isso não existe em língua portuguesa. É um vocábulo que não tem sentido. Então, nesse momento, apenas o sufixo não é suficiente para fazer o sentido e o significado da palavra, ok? Mais um exemplo de parassintética, você tem agora o radical lua, acrescentando o prefixo em, mais o sufixo rada, ficaria então enluarada. Enluarada é então uma derivação parassintética, porque veio do radical lua, acrescido do prefixo em, mais o sufixo rada. No entanto, se eu tirar o prefixo em, ficaria apenas a palavra luarada, e isso não tem significado, não tem sentido em língua portuguesa. Obviamente, então, que agora a derivação é parassintética. Mais um exemplo, você tem agora o radical pálide, que se acrescido do prefixo em, mais o sufixo ecer, vai formar o vocábulo empalidecer, que tem sentido em língua portuguesa, a pessoa que fica pálida, empalidecer. No entanto, se eu tirar esse prefixo em, ficaria apenas a palavra palidecer. Isso não tem sentido em língua portuguesa, portanto, a derivação aí não é sufixal não é sufixal e prefixal. A derivação aí é parassintética. A diferença qual é? É que numa derivação prefixal e sufixal,
se eu retiro o prefixo, a palavra tem sentido. Parasintética é a mesma coisa, é prefixo e sufixo. No entanto, tirando o prefixo, a gente percebe que só o sufixo não dá significação à palavra. A derivação, então, fica sendo parasintética, ok? Ainda no processo de derivação, você tem agora a derivação regressiva. O que é uma derivação regressiva? Aí na tela aparece para você uma definição rápida, no entanto, eu vou explicar para você o que é uma derivação regressiva. É quando você tem nesse processo verbos, no caso, se você retirar a vogal temática do verbo e a desinência do infinitivo, e se a gente acrescentar a esse radical as desinências nominais a, e, o, eu vou formar substantivos. Então, a derivação regressiva, o que ela é? Verbos que, tirando a sua vogal temática e a desinência do infinitivo, eles vão gerar substantivos. Se eu acrescentar as desinências a, e, o, que são desinências nominais. A esse processo de derivação, nós damos o nome, então, de derivação regressiva. Na tela, aparece para você exatamente essa definição. Vamos lê-la rapidamente, você tem aí. Não ocorrem acréscimos ao radical, mas sim a retirada da parte final de uma palavra primitiva, que nesse caso é o verbo, ok? E dele nós vamos obter uma palavra derivada. Então, o mecanismo é o seguinte: substitui-se a terminação verbal formada pela vogal temática mais a desinência de infinitivo R. Então, retiramos o AR, o ER, o IR, se for o caso, por uma das desinências nominais, ou seja, substituímos a desinência do verbo com sua vogal temática e acrescentamos as desinências nominais A, E ou O. E, nesse caso, a palavra deixa de ser verbo e vai passar a ser um substantivo. Vamos ver os exemplos? Você tem o caso do verbo buscar. Perceba que o radical é busque. A desinência mais a vogal temática gera o ar, que se eu retirar esse ar, vou gerar um substantivo, ficando então o quê? Buscar. Sendo esse busque o nosso radical e esse a uma vogal temática nominal, a nossa VTN. Então, existe o verbo buscar e existe o substantivo a busca, ok? Isso é uma derivação regressiva, quer dizer, deixou de ser verbo para se tornar então substantivo. Você tem agora o radical perde, que vem do verbo perder. No entanto, eu tenho que tirar esse ER. Tirando a vogal temática E mais a desinência R, e eu acrescentando a vogal temática nominal A, vai gerar o substantivo perda. Então, perder é verbo. A perda é o substantivo que derivou, que veio de uma derivação regressiva do verbo perder. Mais um exemplo, você tem abal, terminando aí nesse L como sendo o nosso radical. A R é a terminação do verbo, que então nós temos a vogal temática mais a desinência do infinitivo R, gerando aí o verbo abalar. No entanto, se eu retirar esse AR e acrescentar a desinência nominal O, a vogal temática nominal O, você vai ter o substantivo abalo. Então, abalar é verbo, o abalo é o substantivo. Isso é uma derivação, então, regressiva. Então, pessoal, você está vendo aí que derivação tem alguns processos, ok? Tipos de derivação: prefixal, sufixal, a prefixal e sufixal juntas, a parasintética e a regressiva. São 5 tipos de derivação, então, que nós temos. Agora, nós vamos passar, então, ainda para mais um caso de derivação. Então, na verdade, são 6, porque aí tem mais uma, que aparece aí na tela para você, é a derivação imprópria. Essa é mais simples, porque a derivação imprópria, o que é? Veja a definição. Também não ocorre acréscimo ao radical, mas sim uma mudança de classe gramatical. O que seria isso? Bem, mudança de classe gramatical. Você vai ter, então, casos em que, veja, não é o radical que vai se alterar. A palavra vai continuar sendo a mesma. O que se altera é o acréscimo de novos elementos como artigo a essa palavra, que vai notadamente mudá-la, que vai notadamente deixar de ser uma classe gramatical para ser outra, uma derivação imprópria. Vamos ver os exemplos? Veja, sim, a palavra sim, gramaticalmente falando, é um advérbio de afirmação.
No entanto, esse sim pode se tornar um substantivo. Quando? Quando eu acrescento um artigo. Veja, o sim. Quando eu digo assim, sim, eu irei, eu estou fazendo um advérbio. Eu estou colocando uma colocação adverbial afirmativa. No entanto, se eu digo uma frase como essa, o sim dele não me convenceu, esse sim, numa frase como essa, deixou de ser advérbio, passou então a ser substantivo. Então, isso é que recebe o nome de derivação imprópria. Uma classe gramatical original deixa de ser essa classe para funcionar como outra porque um contexto diferente exigiu, ok? Vamos a mais um exemplo? Não, que também é um advérbio de negação. Então, eu posso dizer uma frase como essa, não, eu não vou. Eu estou usando o advérbio de negação. No entanto, se eu disser numa frase como essa, o não dele foi suficiente, eu vou dizer então que esse o não deixou de ser advérbio para desempenhar agora a função de substantivo, porque está acompanhada do artigo, ok? Então veja que substantivos, para você reconhecer um substantivo, ele tem que ter a presença de um artigo, ok? É o que acompanha o substantivo. Mais um exemplo? Andar é verbo, eu ando, tu andas, ele anda. No entanto, sendo verbo, pode se tornar um substantivo. Por exemplo, o andar. O andar dela é muito bonito. Nesse caso, o verbo andar deixou de ser verbo, está acompanhado do artigo e se tornou outra vez substantivo. Mais um exemplo. Absurdo é adjetivo. No entanto, se eu disser uma frase, um absurdo desse, todo mundo comete. Absurdo acompanhado de artigo, nesse momento sofreu uma derivação. Eu não vou dizer que numa frase como essa, ele continua sendo adjetivo porque eu coloquei o artigo um absurdo desse, todo mundo comete, ok? E o último exemplo que nós temos aí é o caso do adjetivo bonito. Bonito é adjetivo, ele é bonito. No entanto, se eu digo uma frase como essa, falando bonito, já é o modo como a pessoa fala. Pedro está falando bonito. Bonito aí já não é bem o adjetivo mesmo porque ele está modificando o verbo falar. A classe gramatical que modifica o verbo é o advérbio. Então, nesse caso, bonito deixou de funcionar como adjetivo, está modificando um verbo e está funcionando aí nesse momento como advérbio. Pessoal, toda classe gramatical que deixa a sua origem e se torna uma outra classe porque um contexto pediu, um contexto exigiu, essa derivação aí é chamada de derivação imprópria, ok? Bem, não temos apenas o processo de derivação. Em língua portuguesa, nós também temos o processo de composição. O que é um processo de composição? Ocorre quando se unem duas ou mais palavras ou radicais para a formação de uma palavra composta com nova significação. Então, notadamente, a própria palavra já sinaliza para você o que ela é. Composição é ligar duas palavras de contextos diferentes, formando uma nova significação, ou dois radicais diferentes. No entanto, a composição, semelhante à derivação, também tem tipos, ok? E nós vamos visualizar agora dois tipos da composição. Primeiro, você tem aí tipos de composição, composição por justaposição. O que seria uma composição por justaposição? Junção de radicais sem alteração fonética. Significa dizer que dois radicais vão se unir, duas palavras vão se unir, no entanto, não vai haver alteração no som dessas palavras, ok? Vamos ver o exemplo? Você tem a palavra girassol. Gira é o verbo girar, mais o substantivo sol gerou a palavra, então, girassol. Nenhuma perda fonética. A gente percebeu que não houve alteração no som dessa palavra. Agora a palavra para você é passatempo, que então você tem a palavra passa mais o vocábulo tempo, formando então passatempo. Mais um exemplo, homem, substantivo, mais a palavra rã, gerou o substantivo composto homem-rã, ok? Mula, mais a preposição sem, mais a palavra cabeça, gerou um único substantivo, então mula sem cabeça, ok?
Você tem a palavra agora segunda, que é um numeral, mais o substantivo feira, que gerou uma palavra composta, um dia da semana, segunda-feira. Você tem dois verbos aí, corre, corre, são dois verbos, que vai gerar um substantivo, corre, corre, ok? Então, nesse contexto, você tem palavras, que é uma derivação por uma composição por justaposição. É quando você tem palavras distintas que vão se unir, formando um único vocábulo, com uma nova significação, ok? Então, agora nós temos a composição por aglutinação. O que seria uma composição por aglutinação? Veja, junção de radicais com modificação na pronúncia. Olha, a justaposição, nós formamos palavras a partir de outros vocábulos. No entanto, não vai haver uma perda fonética. Quando a gente tem agora a aglutinação, sim, vai haver uma perda fonética. Quer ver? Observe os vocábulos. Pernalta. Essa palavra, esse substantivo pernalta, ele gerou notadamente de quê? Perna mais o adjetivo alta. Então, gerou o vocábulo pernalta. Anteriormente, você teve a palavra vinagre, que também é um processo de composição por aglutinação. Ela veio de onde? Da palavra vinho, mais a palavra acre, que gerou então vinagre. Veja que como houve perda fonética, você tem então a ideia aí da aglutinação, ok? Mais um caso, você tem planalto. Esse vocábulo derivou também de duas outras palavras, plano mais alto, teve perda, então é uma composição por aglutinação. Você tem mais um exemplo aí, embora, que essa palavra gerou, na verdade, de três outras aí. A preposição em, mais a palavra boa, mais a palavra ora, gerou uma única palavra composta, o embora, ok? Como teve perda, então esse processo aí é o processo da aglutinação. Só para frisar, a aglutinação é quando eu vou ter junção de radicais, ok? Junção de outras palavras, outros vocábulos, notadamente com perdas, modificando aí a pronúncia dessas palavras, ok? Bem, como eu falei a vocês, são os processos de composição. Composição por justaposição, os vocábulos apenas se unem, não há uma alteração na pronúncia da palavra. A composição por aglutinação é quando eu uno radicais diferentes e, no entanto, a palavra vai sofrer um tipo de alteração, é mais um tipo, então, de composição. Agora, o que nós temos aí são outros processos de formação de palavra. Na tela aparece para você uma charge e que, notadamente, nós vamos falar do estrangeirismo. Vamos ver a charge? É uma charge do menino maluquinho, veja. Ah, vocês são do grupo de alunos americanos que vieram visitar o nosso museu? Não, são todos brasileiros. Sabe que não parece? Yes, come on. Perceba que o estrangeirismo é notadamente um processo, pessoal, de formação de palavra. Agora, por que isso está no processo de formação de palavra? Porque se trata daquele processo em que nós vamos inserindo na língua portuguesa vocábulos de outros idiomas. E o brasileiro, ele tem tendência de fazer isso, ele tem tendência de mesclar na língua dele palavras do estrangeirismo. Notadamente, o que mais impera na língua portuguesa é a influência da língua inglesa. Isso vem da própria linguagem da comunicação, isso vem da própria internet, isso vem da própria computação, ok? Que trouxe esses vocábulos para a língua portuguesa. Ora, aquilo que a gramática já padronizou, a exemplo da palavra shampoo, que para a gente já não é mais um estrangeirismo porque é grafado com X, ok? Mas nós temos outras e muitas outras que nós usamos costumeiramente. No entanto, elas ainda são estrangeirismo porque não fazem parte do nosso seleto sistema vocabular, ok? Então, estrangeirismo é isso. É quando você impregna, você traz palavras de outros idiomas e impregna o seu próprio idioma com elas, ok? De modo que elas findam se tornando parte do teu próprio idioma, ok? Você tem o chamado hibridismo. O que seria, então, o hibridismo? É quando nós vamos ter vocábulos formados a partir de radicais de línguas diferentes, de origens diferentes. Veja na tela que você vai ver alguns exemplos aí. Bem, começamos com a palavra tele,
que é um vocábulo grego, que se juntou com a palavra visão, que é um vocábulo latino. Gerou então a palavra televisão. Televisão então é formada pelo hibridismo, em que você tem radicais distintos, pertencendo então a línguas distintas e que formaram um único vocábulo. Vamos a mais um exemplo? Você tem então veloce, que é latim, vai se unir a palavra metro, que é grego, gerando o vocábulo então velocímetro. Então a gente tem que conhecer isso, na verdade nós temos que conhecer esse processo, porque isso aí, pessoal, costumeiramente aparece em exames de seleção. E quando eles fazem parte dos exames de seleção, alguém pode simplesmente colocar uma palavra como essa e requerer que você descubra o processo dessa palavra. Vamos pulando alguns exemplos aí, você tem a palavra agora alcoólatra. De onde veio essa palavra? Como ela se formou? Veja, álcool é árabe, que se juntou então a latra, que é grego. E aí são dois radicais distintos formando um vocábulo único, alcoólatra. Você tem mais um aí, a palavra zinco, é um vocábulo alemão, que se juntou à palavra grafia, que é um vocábulo grego, e que gerou então a palavra zincografia. A última que você tem aí é bumbo, que é de fato português, mas se juntou com o vocábulo dromo, que é grego, gerando a palavra bumbódromo, ok? Então, nesse contexto, quando eu tenho radicais de línguas diferentes, de origens diferentes, eu tenho o processo de formação de palavras chamado hibridismo, ok? Além do hibridismo, você tem ainda a redução. O que é a redução? É quando então nós temos a tendência de fato de reduzir uma palavra muito grande e cortá-la pela metade. É reduzir a palavra, é abreviá-la. Esse processo é chamado então de redução. É o exemplo da palavra otorrinolaringologista. Você não escuta as pessoas dizendo isso costumeiramente. Eu fui à consulta com um otorrinolaringologista. As pessoas até se embolam, se embananam quando vão dizer essa palavra. Por isso houve a redução. As pessoas hoje dizem o quê? Olha, eu fui à consulta com um otorrino. Esse otorrino é a redução da palavra otorrinolaringologista, ok? Telefone foi outra palavra que sofreu com a redução. Hoje as pessoas usam apenas o vocábulo fone. Mais um exemplo, você tem a palavra pneumático, que as pessoas usam pneu, ok? Você tem a palavra automóvel, que as pessoas costumeiramente usam auto. Então, a redução o que é? É quando nós temos a tendência de reduzir os vocábulos da língua portuguesa. E isso vai se impregnando também, de certa forma, de modo que nós nem usamos mais a palavra na sua origem. Findamos usando a palavra na sua forma mais reduzida, ok? Por fim, nós vamos ter aí a onomatopeia, que é a criação de vocábulos e palavras que vão se preocupar com a padronização dos sons, ok? Então, nós temos aí uma charge para exemplificar isso. Dudu pulou. E aí vem o splash. Esse splash é para fazer o som da queda do Dudu na água, ok? Desgraça. Pobre Dudu. Traído pela gordura. Ele esvaziou a baía. Quer dizer, a ideia do Gugu ser muito forte, né? Fortinho. Então, ele cai e esvazia a baía. Quer dizer, esvazia o ambiente onde tinha água. Então, esse splash aí na charge veio para ilustrar a onomatopeia. No entanto, novos exemplos aparecem aí para você, como toque-toque, alguém bate a minha porta, trim, 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 tocou o telefone. Então, veja que as pessoas costumeiramente têm facilidade para criar onomatopeias. Tic-tac, criaram para fazer som do relógio, enfim. As onomatopeias existem. Elas integram o capítulo da gramática destinado à formação de palavra. Requer que você, então, consulte uma boa gramática, faça a pesquisa e estude esses processos, ok? Bem, pessoal, dito isso, aqui finaliza mais essa aula de língua portuguesa sobre formação de palavra. Esses assuntos só vão fazer sentido para você se você também se preocupar em conhecer o sentido de radicais, prefixo, fixo. A pergunta é, mas onde eu poderia consultar isso? Gramáticas, pesquisas, faça sua pesquisa na internet, estude, vá além. Afinal de contas, você é um aluno que se prepara para um processo seletivo, ok? Dessa maneira, você vai ficar com a ajuda do monitor para mais essa aula. Outras aulas se seguirão. Então, por isso, tenha bons estudos e até o nosso próximo encontro.